Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Pois é, essa música do Zé Cabaleiro, ela me remete diretamente a esse capítulo do livro Claro Enigma. Por quê? Quando esse eu diz que está à flor da pele, ele diz de sua, ele refere às sensibilidades que ele está passando e que qualquer situação possa gerar um mundo, um sentimento de mundo dentro dele. O título desse livro, desse capítulo, Os Lábios Cerrados, sugere também isso para nós. Lábios cerrados é como se o camarada tivesse assim, ó. Sabe aquele biquinho assim, você tá meio que querendo chorar e você faz assim. Que a boquinha triste. Então, cerrados, fechados, melancólicos, tristes, isso tem que estar aí na sua cabeça. E por que ele vai ficar tão triste e infeliz aqui nessa sessão, professor? Essa parte, de maneira bem evidente, nós iremos conseguir estabelecer um diálogo entre o nosso ilustríssimo Drummond e um camarada que cria esse termo aqui, que é a mitologia pessoal. Esse termo é criado pelo Manuel Bandeira, escritor que inclusive tem uma homenagem para ele dentro do livro Claro Enigma, que você não pode esquecer, né? Inclusive nós falamos dele. E aí, moçada, mitologia pessoal é tudo aquilo que você viveu que só existe dentro de você por meio da memória. É o seu primeiro beijo, né? É o seu avô. Amém. É o seu avô que faleceu, que vive dentro de você. É a sua primeira bicicleta que você já não possui mais. Então, repito, mitologia pessoal é todo o universo que nos povoa. São as nossas lembranças, são as nossas memórias, tá? Então, essa sessão vai falar muito disso. E o Drummond vai se referir constantemente a eles, que devem ser os familiares dele, que partiram, que foram embora. Então, é uma sessão, como eu disse para vocês, o título dela já sugere um sofrimento, justamente por causa desse processo de resgate, de rememoração desse passado que só existe dentro de mim. Peguei esse poema, quando você já olha o tamanho dele, o tamanho dos versos dele, inclusive quando você pega o seu livro, você vai perceber que o escritor, na verdade o editor, ele tem que usar alguns mecanismos aí para conseguir fazer os versos caberem na página inteira. Então, por exemplo, essa partezinha aqui, ela tem um colchete aqui, ó. E ela está embaixo, ela não está aqui do jeito que eu coloquei. Tá? Então eu coloquei aqui, preservando aquilo que seria a primeira impressão do senhor Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá. Não é uma parte muito difícil do livro, tá? Então vocês vão perceber que alguns poemas aqui eu vou praticamente lê-lo para você. Cada dia que passa incorporo mais essa verdade de que eles não vivem senão em nós. E por isso vivem tão pouco, tão intervalado, tão débil. Muito bom. Quem são eles? Você já sabe que são os familiares desse eu que anuncia, esses familiares que esse eu perdeu. Então ele diz assim, cada dia que passa... Bom, aí é muito bacana quando ele fala cada dia que passa já demarca a noção temporal. Se esses indivíduos foram embora... Se o meu avô morreu, qual vai ser o próximo da fila? O meu pai. Se o meu pai morreu, qual vai ser o próximo da fila? Eu. Então aqui tem uma consciência amarga, dolorosa dessa passagem do tempo. E é interessante o título do poema, Convívio. Convívio com quem? Convívio com eles que partiram? Então, convívio com essa memória que existe dentro de mim? Cada dia que passa, incorporo mais essa verdade, de que eles não vivem senão em nós. Então é muito bacana, inclusive tem uma música do Rapa que diz que para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Bacana o texto do Rapa. Não vivem senão em nós, então eles estão dentro da gente. E por isso vivem tão pouco. Por que vivem tão pouco? Porque a gente esquece. Olha lá, intervalados, frágeis. Então
a memória ela não está a 24 horas do dia ao seu serviço. A memória, a hora ou outra, ela é resgatada. Lembra do livro que nós falamos, Campo Geral. Então, o personagem central, Miguelinho, hora ou outra, ele lembra de fatos que estão dispersos dentro dele. E aí um fato lembra outro, que não necessariamente tem uma sequência direta, uma sequência direta de dia. Aconteceu na quinta, depois aconteceu na sexta-feira. Não. A coisa vem aparecendo ali. Fora de nós é que talvez deixaram de viver. Então eles não existem mais na realidade sensível, é isso que ele quis dizer aqui, tá? Para o que se chama tempo. Essa eternidade negativa não nos desola. Olha, essa eternidade negativa, viver na memória, isso não deixa a gente muito triste. Pouco e mal eles vivem dentro de nós, a vida não obstante, e já não enfrentamos a morte, de sempre trazê-la conosco. Bora lá, vamos pegar esse último verso aqui dessa estrofe, da primeira estrofe. E já não enfrentamos a morte, já sempre trazê-la conosco. Então você consegue perceber que há uma espécie de desencanto aqui. Parece que quer dizer, eu não enfrento a morte mais não. Se ela quiser vir aqui agora me beijar na boca, a indesejada das gentes, tranquilo, parto com ela. Mas como estão longe, ao mesmo tempo que nossos atuais habitantes. Quem são os nossos atuais habitantes? Tá aqui, eles. E nossos hóspedes e os nossos tecidos e a circulação nossa. A mais tênue forma exterior nos atinge. O próximo existe. O pássaro existe. E eles também existem. Mas que oblíquos, e mesmo sorrindo e disfarçado. É muito legal que aqui ele retoma esses indivíduos que ele tinha assim falado ali. Ele falou, olha, do mesmo jeito que existe um pássaro, existem essas pessoas oblíquas que vivendo dentro de nós. Oblíquo é misterioso, mesmo sorrindo e disfarçados. É engraçado que ele termina com reticências aqui, o que sugere que essa reflexão ela vai continuar, porque afinal de contas, o pensamento acerca daquelas pessoas que nós já não possuímos mais, né? Pessoas que morreram, os pensamentos eles vão continuar existindo. Sem contar que a reflexão, ao mesmo tempo que ela é direcionada a essas pessoas que deixaram de viver, acaba que a gente se coloca, né, nesse exercício reflexivo sobre o que é a morte. Então, título do texto, convívio entre esse eu e esse mundo de pessoas, esses eles que o povoa. Beleza? Finalizando o texto. Há que renunciar a toda procura, não os encontraríamos ao encontrá-los. Olha que doido. Aqui é uma definição de memória loucaça, que inclusive o Drummond vai usar depois adiante. Esquecer para lembrar, nome de um texto dele. Esquecer para lembrar. Então você tem que parar de procurar para conseguir encontrar eles. Porque se você ficar procurando, eu queria lembrar agora como era meu avô, a mão dele. Não, de repente... Repito, a memória ela não está 24 horas do tempo disponível para você. De vez em quando você consegue ter acesso a ela. Vamos ler de novo. Há que renunciar a toda a procura. Não os encontraríamos ao encontrá-los. Ter e não ter em nós um vaso sagrado, um depósito, uma presença contínua. Esta é a nossa condição. E quanto sem condição transitamos e julgamos amar e calamo-nos. Ou talvez existamos somente neles. Olha que legal. Talvez a gente exista de fato somente aonde? Na própria memória, né? Nesses indivíduos que nos povoam, que são omissos à nossa existência, apenas uma forma impura de silêncio que eles prefeririam. Eles, esses familiares que foram embora
Acho que aqui a ideia do silêncio é acalmar as inquietudes práticas, sociais do nosso cotidiano, para que a gente possa conseguir ter acesso a esses indivíduos que a gente tanto ama e que a gente não consegue relembrar tudo que a gente viveu com eles, assim, num piscar de olhos, certo? Esqueci de colocar a referência aqui para você, mas o poema está lá na página 85. Realmente eu esqueci. Beleza ou não? Bora para mais um texto aí. Encontro. Esse texto, olha que bacana, moçada. Esse poema Convívio, ele é uma homenagem também a esses mortos que partiram. O poema Encontro também vai ser uma homenagem do nosso ilustríssimo Carlos Drummond de Andrade ao próprio pai. Então, é um soneto com a pegada de ode. Professor, peraí, melhor é isso. Ode. Eu já tinha explicado isso para você. São poemas que foram feitos para homenagear seres ou coisas. Tem uma parte do livro chamado O Menino e os Homens, ela é toda com a pegada de ode, moçada, tá? Então fica de olho nisso. Eu não disse que os poemas são odes aí, até que dá pra gente forçar a barra, dá pra gente dizer que um ou outro possa ser uma ode, tá bom? Mas, olha lá, o primeiro poema a gente poderia avaliá-lo como sendo uma ode, o primeiro poema da sessão O Menino e os Homens. O menino, você já sabe que é o Pedro, um varão que acaba de nascer. Então ele está dedicando esse poema a um varão, ou seu neto que acabou de nascer. Então tem uma pegada de ode. A letra é feia porque eu estou escrevendo com o meu próprio dedo, então não fique surtado, tá bom? Encontro. Esse eu, que parece que já está velho, ele vai fazer um encontro com a figura paterna. Então ele cria toda uma situação meio onírica, como se fosse o próprio sonho, né? Meu pai, perdi no tempo e ganho no sonho. Beleza. Então é isso que eu acabei de falar para você. Olha lá, veja bem. O meu pai eu perdi no tempo, então perdi meu pai no mundo sensível, o corpo do meu pai, a presença viva do meu pai, por meio do seu corpo, e ganho ele por meio do sonho. Esse sonho ele tem um vínculo, a gente pode pensar, com a própria ideia da memória. Se a noite me atribui poder da fuga, é muito legal, porque a ideia da noite, a noite para os gregos se escreve assim, nix. A noite para os gregos, a noite é a mãe do caos e do sonho. A noite é o momento em que nós somos muito mais passíveis de fazer um mergulho dentro de nós mesmos do que o dia, porque o dia é do trabalho, né, do estudo, de afazeres burgueses. A noite não. À noite você já percebeu que as suas angústias parece que elas ficam muito mais acentuadas à noite do que de dia? Justamente por isso, porque à noite tem uma letra de uma música que diz que a noite esclarece o que o dia escondeu. É uma letra do Capital Inicial, tá? Eu concordo com eles. A noite ela traz à tona aquilo que o dia escondeu. Os gregos falam que a noite é a mãe do caos. Tá? Então, esse eu está trazendo uma série de elementos que existe dentro dele. Se a noite me atribui o poder da fuga, a fuga que é evasão, né? E é o sonho, né, moçada? Claro, sonho. Sinto logo meu pai, e nele ponho o olhar, lendo-lhe a face, ruga a ruga. Olha que imagem magnífica. Quando ele fala que ele sente o pai, ele olha o pai, ruga a ruga, essa expressão ela é de uma mineridade do caralho. O respeito à figura do patriarca. Esse eu, ele está remetendo a imagens que ele teve na infância, pô. Quando bastava o pai olhar para ele, moleque, e esse moleque já sabia tudo o que o pai queria, pô. Então o pai conhecia a face, o rosto, cada milímetro, cada ruguinha que tem. A minha filha, quando ela percebe que a situação não está muito legal, ela já olha a gente dentro do olho. Ali, ela tem 2 anos de idade. Ali ela está fazendo uma avaliação meticulosa, ruga a ruga, expressão por expressão, cada milímetro da sobrancelha, cada
Não, cada cara fechada, ela estava ali. Não é isso que esse cara está fazendo, pô. Ele está lembrando dessa imagem dele olhando o pai estava chateado, feliz, grilado ou não. É isso, pô. Está morto, o que importa? Inda a madrugada, o seu rosto, nem triste, nem risonho. É rosto antigo mesmo. E não enxuga o suor algum na calma do meu sonho. Vamos ler de novo essa estrofe? Está morto? O que importa? Então, a fila está rodando de novo. Reflexão, falar da morte do pai é pensar na minha própria morte. Está morto? O que importa? Ninguém morre. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Inda madruga e seu rosto, então aqui é noite alta, eu estou em pleno meu sonho do resgate da memória do meu pai. Inda de madrugada o seu rosto, nem triste, nem risonho, é o rosto antigo, o mesmo. Olha que legal. Então, o mesmo rosto, é como se eu estivesse aqui diante do meu pai. Ele está fazendo eu não vou dizer um retrato do pai. Eu ia falar outro retrato, mas o retrato não é dele, ele e eu, mas é retrato do outro, então ele está fazendo um retrato do outro. É como se ele estivesse aqui pintando esse outro. E não enxuga suor algum na calma de meu sonho. Então, nesse sonho que ele está tendo, o pai não enxuga nenhum suor. O que dá uma espécie de vigor, de força, de pujança a essa figura paterna, que é uma condição associada à figura paterna aí, pô. Ele sempre gostou do pai pra caralho aí, parece. Pelo menos em tese aqui. Não dá pra gente dizer que ele gostou pra caramba, né? Mas esse pai o compõe, pro bem ou pro mal. Ó, meu pai arquiteto e fazendeiro. Bom, aqui você está vendo uma apóstrofezinha. Eu não gosto de ficar falando muito de figura de linguagem, não, mas aí tem uma apóstrofe. O que é uma apóstrofe, professor? É um chamamento grandioso. É uma grande evocação. Gente, é um vocativo grandioso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ó, meu pai arquiteto e fazendeiro. Faz casas de silêncio e suas roças. Olha, quando ele fala que o pai dele faz casas de silêncio, muito doido aí, hein? Faz casas de silêncio porque o pai impunha respeito? Ou o pai faz casas de silêncio porque ele, pai, quando morreu, deixou todo mundo triste? Silenciosamente triste? Profundamente triste? Esse pai que dormia profundamente. Isso aqui é Manuel Bandeira pleno, velho. Faz casas de silêncio e suas roças. Então, olha que legal. Ele constrói casas e ele constrói fazendas. De cinzas estão maduras, orvalhadas. As casas e as roças. Tudo acabou. É curioso porque o Carlos Drummond de Andrade ele vem de uma família tradicional de Minas Gerais, os Andradas, não conheço, tá? Mas na região lá deve ser conhecido, que era uma espécie de aristocracia feudal, lá para o contexto de Itabira do Mato Dentro, e essa família foi gradativamente perdendo as suas posses. Tanto é que o Drummond escreve um livro chamado Fazendeiro do Ar. Então, ele não tem mais terras, ele não tem mais fazenda. Tá? Ora lá. Orvalhadas por um rio que corre o tempo inteiro. Esse rio que corre o tempo inteiro, a gente pensa aqui automaticamente em Heráclito, né? Impossível o homem banhar-se. De novo, aqui a reflexão sobre o tempo, né, moçada? Tá avançando aí no tempo. Corre, e além do tempo, enquanto as nossas murcham num sopro, fontes represadas. Então, as flores, vamos ler de novo essa estrofe? Por um rio que corre o tempo inteiro e corre além do tempo. Então, esse tempo não vai parar. Né? Enquanto as nossas roças, né, murcham no sopro, fontes represadas. Certo ou não? Então, aqui acho que de novo, a ideia da dissipação e da fragmentação plena. Eu estou entrando na última parte do livro. Confesso que vai ser uma parte bem difícil.
Por isso, inclusive, que eu vou falar já um pouquinho aqui para economizar tempo. É essa sessão chamada Máquina do Mundo. E, inclusive, o primeiro poema dessa parte também se chama Máquina do Mundo, tá bom? Então, não se esqueça disso. A ideia da Máquina do Mundo é isso aqui que você está vendo. Lá no livro Os Lusíadas, então, o poema, eu não vou colocar esse poema aqui que ele é gigante, tá? Eu vou passando aqui nas partes mais importantes. São 96 versos, então o poema é gigante. Não vou colocar aqui. E não vou colocar também o Relógio do Rosário, que serão os dois últimos poemas que eu vou analisar. Estou usando esse bloco de aula para avançar já na sequência para esses dois poemas aí, Máquina do Mundo, Relógio do Rosário. Bom, Máquina do Mundo é isso aqui. O poema Máquina do Mundo, ele tem uma espécie de... Ele faz uma espécie de alusão intertextual ao final do livro Os Lusíadas, a obra de 1572, do nosso ilustríssimo Luís Vaz de Camões, o português. Lá no final do livro Os Lusíadas tem um episódio, um canto, cujo nome é Ilha dos Amores. Né? Eu ia falar um funk carioca, mas eu vou falar que é um banquete carnal. Depois que os portugueses chegaram às Índias e eles estavam voltando para Portugal, a deusa do amor vai resolver dar uma oferenda, um brinde, um presente para esses portugueses. E aí ela vai construir no meio do oceano uma ilha que ela vai nomear de Ilha dos Amores. Com a ajuda, ela, deusa do amor, mas o filho dela, o Cupido, essas pausas maliciosas, é porque eu estou me divertindo aqui um pouco também, né, velho? O Cupido, mas a deusa Fama, a deusa do amor, eles vão encher a ilha de ninfas. Detalhe. O Cupido vai fazer todo um trabalho ideológico junto com a deusa Fama, que é a deusa da fofoca, para incentivar as ninfas, entidades mitológicas estas, a ficarem muito safadas. Então, na hora que os portugueses vão chegar nessa ilha, ali vai rolar orgias, é um banquete destinado sobretudo aos prazeres carnais desses homens que ficaram meses e meses e meses lá nas Índias e voltaram para Portugal. Mas antes de voltar para Portugal, tem um banquete. Como disse você, o funk, o baile funk. Isso é uma música do Beethoven, tá? Só para ter uma trilha sonora legal aqui para você, tá bom? E aí lá no final do episódio Ilha dos Amores, do nosso Luís Vaz de Camões, depois que os marinheiros transaram até o pipiu esfolar, não podia falar isso, já falei. Até depois deles, vou ser mais formal. Depois desses homens lusos desfrutarem de momentos muito corpóreos, eróticos e sexuais, satisfazendo todos os prazeres do corpo, uma ninfa chamada Tétis vai pegar na mão do Vasco da Gama, o herói da esquadra, vai falar assim: Vasco, chega aí, mano. O Vasco pergunta pra ela: o que foi? Quero te mostrar uma coisa. Não aguento mais. Não é isso não, boca suja. Quero te mostrar uma coisa. Ok? Eu quero te mostrar, Vasco da Gama, isso aqui, ó. A máquina do mundo. Que é isso aqui que vocês estão vendo, moçada. Olha lá. São os planetas girando. E aí, tem que tomar cuidado com isso. Os Lusíadas vai comungar com a teoria geocêntrica. Olha aqui no centro de tudo está a Terra. Terra, água, tá vendo? Então, o Camões, para o livro não ser censurado, ele vai concordar com isso. Bom, a ideia da máquina do mundo, o princípio, a ideia da máquina do mundo é como se todo o conhecimento disponível no universo estivesse diante da figura do ser humano. Então essa máquina abre. Então a ideia, repito, a ideia da máquina do mundo, em grande parte da literatura e também de outras culturas, a ideia da máquina do mundo é um conhecimento que se abre. Desse ser humano que está entrando em contato com esse conhecimento. É como se o ser humano fosse o senhor de tudo isso que ele está vendo aí. Tá? Então, preste atenção nessa ideia. Então, no final dos livros Lusíadas, há uma perspectiva um tanto quanto positiva acerca dessa máquina do mundo, que é oferecida para esses nobres guerreiros lusitanos.
E aí eu vou trazer isso para dentro do livro Claro Enigma, na última parte do livro. A última parte do livro que se chama A Máquina do Mundo, que faz uma alusão intertextual, como eu disse aqui para vocês, A Máquina do Mundo, do livro Os Lusíadas. Então, o primeiro poema, né? O primeiro poema dessa sessão se chama A Máquina do Mundo. E aí nesse poema nós só temos 2 poemas dessa parte, tá, gente? Nesses 2 poemas nós vamos ter uma visão bastante negativista, niilista, cética, é isso que eu falo aqui. Ó. De maneira alegórica, a expressão máquina do mundo é usada para ilustrar o funcionamento do universo. A máquina guarda todos os segredos e enigmas da vida. Olha, eu sinalizando para você o título do livro, Claro Enigma. Drummond, às vezes, as avessas da máquina do mundo contida no final do livro Os Lusíadas, aqui tinha que estar em itálico, vacilei, peidei na farofa, expressa o ceticismo acerca do conhecimento metaforizado pela máquina. Então, repito, Os Lusíadas, eu tenho um certo otimismo com o humano. E no livro Claro Enigma, no poema Máquina do Mundo, nós vamos ter um pessimismo com essa máquina que vai aparecer aqui, ó. Era tarde, né? Em Minas Gerais, essa máquina aparece aqui, ó. Abre aqui na frente do eu-lírico. O eu-lírico quase vai fazer assim, ó. Vá se fuder. Eu não posso falar. Desculpa, hoje eu tô bem boca suja. Porque eu bebi café, velho. Quando eu bebo café, eu fico meio em êxtase. Eu fico muito acelerado quando eu bebo café. Olha, eu vou finalizar por aqui. Desculpa aí, tá? Não sabe, desculpa. A gente tem que se divertir também, né, pô? Eu sozinho aqui, velho. Para aí, ó. Beleza? No próximo encontro eu continuo aí com a análise dos 2 últimos poemas do livro, que é A Máquina do Mundo. Considerado o poema mais bonito da língua portuguesa do Brasil. Ah, eu não concordo muito não. E o Relógio do Rosário. São os 2 últimos poemas. A gente finaliza o livro Claro Enigma, tá bom? Até logo.